Bom dia. Eu vou tentar, nesse tempo, levantar algumas questões da conjuntura para que a gente possa debater um pouco quais são as tendências do que tem de acontecer daqui para o ano que vem, que são importantes para pensarmos nos nossos planos de luta, pensarmos em estratégias, em como organizar ações para esse próximo período. Sob um ponto de vista assim, mais ligado à nossa condição, que eu também sou servidor público federal, eu já vou começar contando um episódiozinho aqui. No Andes nós fizemos uma campanha em agosto contra a Funpresp. O Funpresp é fundo, né? É fundo, é o Funpresp. Né? Porque tinha uma dúvida se era a fundação, o Funpresp. E aí o governo, a Secretaria da Previdência Complementar pediu uma reunião com o Andes. E nessa reunião foi também levar o Sérgio Mendonça, quem é o Sérgio Mendonça? É o secretário de Relações Sindicais do Ministério da Planejamento, que faz as negociações com os servidores. E era uma reunião para falar de todas as vantagens que tem a adesão ao fundo, e que estavam muito preocupados porque a adesão ao fundo em algumas categorias estava grande, mas no caso dos professores era só 7%. Então eles estavam preocupados com a campanha. Mas aí, quando eu vi o Sérgio Mendonça, eu falei assim, opa, quer dizer que vamos reabrir a negociação salarial? Eu falei assim, não, só para 2015. 2015 vocês procuram o governo. É essa situação que nós vivemos, de que toda conversa que o governo pode ter conosco, para além de implementar, ou de tentar nos convencer a implementar das vantagens das coisas que ele está fazendo, seja de previdência complementar, de saúde complementar, ou que seja, bom, qualquer outra questão relativa à carreira, salário, etc., é 2015, ponto final. Vamos guardar isso aqui agora. Já sabemos que temos qual a perspectiva para o ano que vem, no caso dos servidores. É aguardar 2015? Mas vamos deixar isso aqui um pouco e vamos para outra questão. Nessa semana nós e aí foi a CSP com lutas, outras centrais, os sindicatos de petroleiros e várias organizações buscaram fazer uma mobilização contra o leilão das reservas de petróleo que estão anunciadas para agora. E ontem, a minha esposa ela trabalha num projeto da Petrobras. E ontem, nós ficamos conversando sobre a Petrobras, ela me passou uma série de informações que deixam a gente um pouco mais assustado. A Petrobras está na maior crise que ela já viveu nos últimos 40, 50 anos. Segundo ela me relatou, ela participa de um projeto. Esse projeto é um que não foi cortado, e não se sabe exatamente por que não foi cortado, porque todos os projetos da Petrobras estão sendo cortados, e só há
recursos, só joga-se recursos para o pré-sal. E quando se fala de petróleo, se fala em valores que a gente, na nossa vida, dos nossos orçamentos familiares, não tem a menor ideia do que seja, que são volumes astronômicos. Só para fazer uma sondagem, para tentar ver se tem petróleo ou não, são milhões. Né? Bom, qual é o elemento que eu quero levantar da questão da Petrobras? Esse certo estrangulamento que a Petrobras vive não é só dela estar jogando todos os recursos para o pré-sal e agora quer, né, faz o leilão para tentar trazer empresas de fora para fazer as explorações, mas a Dilma, nossa presidenta, não é assim? Ela está segurando o aumento do petróleo. O petróleo no Brasil já é caro. O Brasil importa petróleo, ele não é autossuficiente em petróleo, e mesmo o petróleo que é produzido e refinado aqui, que é produzido daqui, ele sai ao preço do mercado internacional. O que é produzido de petróleo aqui no Brasil mesmo, extraído aqui, paga-se a mesma coisa daquele petróleo que é importado. Portanto, se paga alto o petróleo. Mas a Dilma está segurando o preço do petróleo, não deixa aumentar. A economia, a estabilidade das economias nos países do mundo, elas são sempre instáveis e funcionam com aquelas medidas. Ora aumentam os juros, ora abaixa os juros, ora aumenta a taxa de câmbio, faz uma série de operações para tentar manter o equilíbrio da economia. Bom, e essa contenção do preço do petróleo, ela tem um motivo. Porque se liberar o preço do petróleo, você tem como efeito a inflação. Porque tudo que nós temos, consumimos, etc., depende do petróleo. Mas até quando vão conseguir segurar o preço do petróleo? Não segura muito tempo. Porque se a própria Petrobras está numa situação de dificuldades, os terceirizados da Petrobras já estão tudo na rua. A maior parte, eles já, com esses cortes dos projetos, já botaram vários terceirizados, milhares de terceirizados já estão fora. Então, o que se prevê e se anuncia é que nós temos a possibilidade de inflação, de carestia. Que o governo, com algumas medidas, tenta conter, mas que não vai segurar por muito tempo. Então, já vou começar a juntar isso com aquilo que eu falei, que não tem negociação salarial para o próximo ano. Mas há uma tendência de haver inflação. Quer dizer, inflação já existe, mas de ter uma inflação numa proporção ainda maior. Portanto, eu acredito que nós temos elementos para imaginar algumas dificuldades que nós vamos enfrentar no próximo período. As pessoas, a gente vai falar nos debates, etc., eu costumo dizer o seguinte: eu tenho uma notícia boa e outra ruim, qual que eu dou primeiro? Né? Então, eu sempre dou a ruim primeiro. Nos sindicatos, nos debates sindicais, sindicalista é muito chato mesmo, porque eles ficam falando tudo que tem de ruim, mas faz parte da atividade sindical, exatamente a gente buscar detectar quais são as dificuldades que nós temos que enfrentar e ver como nos armamos para enfrentar. A notícia boa, eu já dou não vou deixar para o final, a notícia boa é que nós temos os sindicatos, nós temos as nossas organizações que com todas as dificuldades, as divisões, etc., nós
fazemos todo o esforço de organização, no terreno autônomo, independente, e essa é a notícia boa, nós não desistimos da luta. Bom, e por falar em luta, eu creio que um dos elementos mais importantes para se tratar da conjuntura é que o nosso país tem vivido, a partir de junho, um processo de mobilizações muito intensas. O que aconteceu com o que a gente chama das jornadas de junho, em que milhões de pessoas saíram pelas ruas, a partir motivados a partir do aumento das tarifas de ônibus, mas que se generalizaram mobilizações em todos os lugares, em escalas muito grandes, e com as mais diversas bandeiras e reivindicações, se atingiu proporções inusitadas. Mas dizer que é inusitado não quer dizer que não houve um processo anterior de lutas. Que como se tivesse chegado junho e explodiram manifestações. Vem tendo várias mobilizações e lutas. O ano passado foi um ano o ano 2012, segundo o Diese, que teve a maior quantidade de greves dos últimos anos. Os servidores públicos tiveram mobilizações importantes, suas greves, uma greve muito forte em 2012. Não tivemos a unidade que nós desejávamos e continuamos desejando ter, mas há um processo, tem tido muitas lutas no nosso país, e o que vai acontecer no mês de junho vai ser a expressão de uma insatisfação muito grande da população no nosso país, e que vão às ruas, as pessoas vão às ruas, manifestam-se em uma escala extremamente grande, com uma rapidez muito grande, porém com uma expressão de falta de unidade, de falta de perspectiva, de falta de organização, e houve um processo de lá para cá de busca por parte das organizações sindicais, sobretudo sindicais, as centrais sindicais, de buscar dar consequência a esses processos de mobilização e trazer a classe trabalhadora de forma organizada às ruas com o seu método, porque nós temos observado que, vou dizer assim, que no mínimo nós temos em relação a várias manifestações que estão ocorrendo diferenças de métodos. Vocês devem ter acompanhado pelos noticiários as manifestações no início dessa semana no Rio de Janeiro e em São Paulo. Você vai, o exemplo dos professores do Rio de Janeiro, né, que estão em greve há bastante tempo, numa luta numa luta intensa, tendo como resposta por parte do governo nada, com ameaças de demissões, bom, e vão às ruas, e quando termina, né, a sua manifestação, bom, começa a quebradeira e enfrentamentos, e isso ocorreu no mesmo dia em São Paulo, da ação daqueles jovens que vão mascarados para as manifestações e saem depredando, né? Que só nisso é que eu estou dando esse exemplo, é a diferença de método. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre as ações de cada segmento. Eu estou querendo apontar uma diferença de método, porque
eu fico sempre pensando, o que é que faz com que numa explosão de manifestações você tenha segmentos cuja ação é quebrar vitrine, botar fogo em carro, né? Por que essas coisas estão acontecendo? Elas estão acontecendo exatamente porque falta perspectiva para os jovens. Está acontecendo porque há um descrédito das organizações políticas, porque a experiência que se tem tido no nosso país é que as organizações, e sobretudo as organizações políticas, caíram no descrédito. Nas manifestações em junho, né, tiveram ações de caráter fascista, inclusive, de arrancar bandeiras, queimar bandeiras, e de tudo aquilo que tinha a busca, né, uma expressão organizada, cai no descrédito. Por quê? Porque há um descrédito na política no país. E que tem coisas que acontecem que têm efeitos sérios sobre a população. Por exemplo, qual é o sentimento que se teve na população quando é anunciado que vai reabrir o processo no Supremo do Mensalão? Aqui, independente da tecnicalidade, porque, óbvio, os réus têm direito a... Bom, vocês trabalham na justiça, certo? De fazer agravo, Bom, são os instrumentos da justiça. Mas o sentimento que teve é o sentimento de que... Bom, porque uma decisão do Supremo não é o Supremo. Depois do Supremo, o que tem? Não tem mais nada. E quando as pessoas veem essa decisão de que vai reabrir, né, bom, é a sensação da impunidade. E causa revolta. Então, há muito nesse processo em curso que crescem as manifestações, as mobilizações, mas muito de descrédito. E esse descrédito vai se expressar em ações, vou dizer assim, inconsequentes sob o ponto de vista de que... Porque eu digo, qual é a perspectiva política de se pensar o futuro, alguma coisa, de uma manifestação que vai lá e bota fogo num ônibus, quebra uma vitrine? Pode ser uma ação simbólica de dizer, bom, nós estamos querendo sair na mídia, alguma coisa, mas ela é inconsequente. Então, o que as centrais sindicais, o movimento sindical e particularmente, eu posso falar aqui da CSP com Lutas, buscou fazer de lá para cá, foi construir ações unitárias, trazer a classe trabalhadora com seu método, com a sua organização para a ação, nesse sentido de buscar dar alguma perspectiva, de combater as questões centrais que estão postas no país. Por isso, se tem travado lutas em cima de algumas questões, algumas bandeiras importantes, como essa que eu mencionei, né, do leilão, né, do leilão da Petrobras, o projeto de lei das terceirizações, conter as medidas que tem de reforma sindical e trabalhista que se quer implantar no país, e algumas bandeiras que unificam as organizações dos trabalhadores e que poderiam dar consequência. E assim se preparou para julho e depois para o final de agosto, 30 de agosto, mobilizações e a busca de fazer paralisações. Nós não tivemos a convocação de uma greve geral no Brasil, mas tivemos um saldo que, obviamente, essas manifestações dos trabalhadores não foram, em todas as mobilizações que a gente fez, não tiveram as mesmas proporções dos atos e passeatas que tiveram em junho, elas foram menores, mas tivemos paralisações em várias cidades, em vários setores, e que foram importantes. No dia 30 de agosto,
nós, apesar de todo o esforço de unidade, de construção da unidade entre as diversas centrais sindicais, para promover um dia 30 de agosto, uma mobilização que tivesse a expressão uma expressão positiva da classe trabalhadora, nas vésperas do 30 de agosto, algumas centrais, em particular a Central Única dos Trabalhadores, tirou o time de campo e mandou tirar o time de campo. Tirou aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, tirou no país inteiro. Por quê? E eu vou terminar com isso, que já deu o meu tempo. Qual é a grande dificuldade de fazer a unidade entre as diversas centrais para fazer ação unitária dos trabalhadores? É que não tem como nós lutarmos pelas nossas bandeiras, por nossas reivindicações, sem ter um enfrentamento com o governo. E aí vem o problema, né, para aquelas organizações cuja centralidade é a governabilidade, é dar sustentação à governabilidade. Então elas têm um limite até onde elas podem ir. Bom, mas quando nós temos, porque não tem como lutar pelas nossas reivindicações sem ter o enfrentamento à política econômica. E eu acho que no método nós devemos continuar buscando a unidade dos servidores com os trabalhadores, da classe trabalhadora, porque nós vamos enfrentar um período que, sinto muito, eu não sou culpado disso, não sou responsável, de maiores dificuldades no próximo período. E nós vamos ter que ter enfrentamentos à política econômica. Bom, já me veio um papelzinho aqui dizendo que era para concluir, eu vou parar por aqui e depois outras questões a gente pode tratar no debate. Obrigado.